Olha, não aconteceu nada de noite, que estão falando, que jogadores estavam na noite. Não tinha nenhum jogador na noite, a gente fez um churrasco de despedida, e daí quando a gente voltou, umas 2h30, 3 horas da manhã, a gente fez apenas uma brincadeira com o extintor, brincadeira sadia mesmo que fizeram, mas estão falando que quebraram porta, fizeram a baderna, nada disso aconteceu, quiseram vir olhar, pode vir olhar. Foi apenas isso mesmo, um extintor aberto e uma brincadeira entre a gente, porque já acabou mesmo, vai todo mundo embora. E outra coisa também estão falando que entregaram o jogo. Isso não é verdade, nada a ver isso que estão falando. Agora sai história de todo jeito, meu colega. Eu estive lá agora às 7h15 da manhã para a gente transportar pessoas para a rodoviária, né, que a gente combinou, e percebemos sim que houve lá pequena danificação, mais sujeira, né? O pessoal pegou um extintor de incêndio e brincaram com esse extintor de incêndio, que não deve se fazer, lógico, evidentemente, e algumas coisinhas lá de fechadura, mas foi uma sujeira lá que tem, que o pessoal saiu, talvez bebeu, coisa assim, 2 ou 3 talvez fizeram isso. A gente não conversou ainda com o grupo de jogadores, né? Tem alguns dormindo lá, outros não estão, mas isso aí a gente vai providenciar, e o que tiver que ressarcir, que é pequenas coisas, eles vão ter que ressarcir. Isso aí é um patrimônio, se vale aí R$100 ou R$200 ou 400, eles vão ter que ressarcir, porque eles que fizeram, tem testemunha, a gente com pessoas lá que acompanharam, né? Mas foi sujeira que eles fizeram lá no alojamento, em termos de brincadeira. Nos 60 minutos desta noite de terça-feira, estamos recebendo a visita do Edson Machado, executivo de futebol do Santo Ângelo, que está aí avaliando, né, juntamente com a diretoria, a participação do Santo Ângelo na divisão de acesso 2014. O Santo Ângelo, e eu lembro aqui, Edinho, que vocês tinham como primeira meta que o clube participasse a fim de não ser rebaixado. O clube não iria disputar, não tinha condições financeiras de disputar, mas chegou um consenso da direção que o clube iria disputar para, pelo menos, permanecer na divisão de acesso. Algumas pessoas criticaram e tal, mas dentro do que se projetava era isso. Aí, no segundo momento, acabou se classificando e depois, obviamente, veio o rebaixamento. Claro que o que se fala muito sobre as condições do último jogo contra a equipe do Cerâmica, o resultado, enfim, a consequência do resultado da eliminação da competição e pelo resultado que foi amplo de 7-1 para o Cerâmica. Mas qual é a projeção? O que vocês estão analisando nesse momento? Edson Machado, Rádio CPE, boa noite. Boa noite especial aos torcedores, às pessoas ligadas ao futebol de Santo Ângelo e da região. Em primeiro lugar, Cabreira, é difícil você falar de um resultado como foi o nosso último resultado. Mas quando nós começamos o trabalho na Era Santo Ângelo, nós tínhamos um objetivo primeiro, que é planejar o futebol, trabalhar o ano inteiro e principalmente voltar a uma reestruturação do clube. De que forma? Através das categorias de base, através da formação de atletas, através de uma até diminuição de custos de uma folha de pagamento. Por quê? Porque se você forma um atleta, você tem essa possibilidade de, no futuro, investir bem menos em contratação e manter uma base, principalmente para a próxima temporada. Eu acredito que esse primeiro objetivo ele foi alcançado. Mas o futebol é algo tão maravilhoso, Cabreira, tão gostoso, que a partir do momento que você entra com um pequeno objetivo, um simples objetivo, como nós começamos, ou seja, manter a Era Santo Ângelo na divisão de acesso, fazer um bom campeonato, mas quando os resultados começam a vir, a equipe começa a pegar corpo, como aconteceu no segundo turno com a nossa equipe, principalmente com a chegada da nova comissão técnica, comandada pelo Elton Petri, nós começamos a sonhar com algo que não era impossível naquele momento, que era chegar à classificação dos mata-matas e começar uma nova competição. Graças a Deus atingimos isso. Nos classificamos bem e chegamos à fase eliminatória da competição, para aí sim brigar pelo acesso. Começamos bem o primeiro jogo em casa, com o apoio do nosso torcedor, a equipe cresceu muito, mas como é normal com um grupo onde nós tínhamos qualidade de atletas, mas nós não tínhamos um número suficiente de atletas no grupo que para aguentar
problemas de lesão, para aguentar problemas de suspensão, para aguentar uma competição tremendamente difícil como é a série de acesso. É uma competição onde, no mínimo, atletas importantes, principalmente atacantes, saem com lesões, saem com pancadas muito fortes, aonde a gente joga na quarta e no final de semana, 2 jogos por semana, não há tempo hábil para recuperação, e infelizmente aconteceu o que todo mundo não queria que acontecesse, ou seja, uma derrota cachapante, uma derrota humilhante, uma derrota que nos deixou realmente abatido, e eu procuro sempre, da pior situação que aconteça na minha carreira no futebol, eu procuro sempre tirar algo de bom. E o que eu tiro de bom desse grupo de atletas é que o grupo lutou, o grupo teve disciplina, o grupo teve vergonha, o grupo teve, acima de tudo, sonho. Porque quando você sonha com alguma coisa, mesmo que ela esteja distante, você pode atingir. E nós quase atingimos. Mas como no futebol não existe quase, nós fomos eliminados. Não merecíamos, eu tenho certeza absoluta, aquele resultado. Mas o adversário teve uma noite tremendamente feliz. Para vocês terem uma ideia, na nossa planilha de estatística, o adversário finalizou durante 90 minutos 9 vezes ao nosso gol, acabando fazendo 7 gols. E até eu comentava em um jornal da cidade, o futebol, eu aprendi nesses mais de 30 anos, labutando no futebol profissional, futebol de base, em grandes clubes, até fora do país, o futebol não aceita erro. O futebol não aceita você errar demais em uma partida ou numa decisão, como era aquela partida do domingo lá em Gravataí. E nós erramos demais. Quando eu digo nós, é o coletivo, é a direção, são os jogadores, passa pela comissão técnica, todos nós erramos. E nós temos que assumir os nossos erros. Agora, de cabeça erguida, confiantes, Cabreira, de que a equipe lutou, nós estamos no caminho certo, nós estamos trilhando algo que vai se deixar a direção capitaneada por Plínio Paulo Pereira, um legado para a comunidade de Santo Ângelo e principalmente para a região missioneira, e isso com certeza até o final do seu mandato nós deixaremos. Bom, sobre a avaliação, vamos seguir conversando daqui a pouco, mas hoje nós fomos despertados, a comunidade foi despertada com uma notícia que surgiu, que durante a madrugada, durante a noite, parte do grupo de jogadores teria feito algum ato de vandalismo nas acomodações do clube, ou seja, no vestiário, no alojamento do clube onde os atletas moravam. Bom, nós tentamos apurar isso e buscamos um contato com um dos diretores. Quem falou para nós foi o Zé Carlos Libardoni, e ele falou, no momento que ele falou que o clube iria apurar o que de fato aconteceu, e a gente buscou também a palavra de algum jogador, e falou o Elias Ceará, colocou o seu ponto de vista também sobre o caso, mas agora, claro, como o próprio Libardoni falou que ao longo do dia vocês iam tratar, iriam apurar o que de fato aconteceu, aproveitando agora à noite, já que passou todo o dia, vocês puderam trabalhar em cima desses fatos aí, o que realmente aconteceu, Edinho Machado? O que dá para explicar, principalmente para o torcedor missioneiro? Porque eu sei, de repente pode ter sido até uma brincadeira, pegou mal pelas circunstâncias do resultado em si, que você explicou agora há pouco, né? O clube vem da eliminação, alguma brincadeira e tal. Realmente houve ato de vandalismo? O que vocês puderam apurar realmente sobre esse fato? Bom, em primeiro lugar é importante colocar, porque infelizmente, às vezes em determinado momento, você transforma um ato simples através de um posicionamento errado num problema sério, como aconteceu hoje pela manhã. Nós nos despedimos ontem de todos os atletas. Nós continuamos com alguns atletas com contrato firmado até 2015, já pensando na próxima competição, que são atletas jovens, atletas de qualidade. Já eu posso te colocar até alguns nomes aqui para que o torcedor fique sabendo realmente, alguns atletas que a gente pretende, outros atletas que demonstraram, alguns clubes demonstraram interesse na sua contratação para disputar os campeonatos brasileiros que estão agora iniciando, e a gente deve estar em contato com esses clubes para tentar viabilizar alguma negociação. E aconteceu o seguinte, alguns atletas, nós fizemos uma confraternização de despedida à noite. Após a confraternização, que acabou mais ou menos em torno de meia-noite e meia, 1h da manhã,
nós nos recolhemos para nossas casas. Até um detalhe, né? Até que o Libardoni pediu para firmar isso aqui, não sei se você concorda comigo, opinando do Libardoni, não foi uma festa, foi apenas uma reunião, uma despedida do grupo, e que, claro, teve ali um momento de alimentação e tal, né? Foi fornecer aos jogadores um churrasco, mas não com o intuito de comemorar nada, sim despedida. Foi isso que o Libardoni me disse. Muito pelo contrário, nós tivemos até uma festa triste, porque muita gente, atletas se cobrando, direção, discutindo o porquê do acontecido, e a gente lavou a roupa suja nessa confraternização. Saímos de lá fortalecidos todos, como te disse, nos dirigimos para a nossa casa, e eu fui acordado hoje, 8 horas da manhã, pelo nosso vice-presidente, e que me dizia que eu me dirigisse imediatamente até o clube para apurar os fatos que teriam acontecido. O que realmente aconteceu, Cabreira, que o nosso torcedor precisa ficar sabendo, tá? Alguns jogadores, 2 ou 3 jogadores, exageraram, foram punidos pela direção, e é muito importante, tá? O número exato são 3 jogadores? Foram 3 atletas, foram punidos, tá? Não houve atos de vandalismo nenhum, como foi comunicado pela imprensa, ou seja, teve 2 portas, 2 fechaduras do quarto, que uma do quarto do Nicolete, que a gente explica que na viagem, no retorno da viagem de Gravataí, o Nicolete perdeu a chave do quarto e solicitou ao senhor, que é o senhor que deu entrevista, todo mundo acha que ele é nosso funcionário, mas não é funcionário do clube, ele é funcionário da prefeitura e cuida o campo como funcionário da prefeitura. Esse senhor, o seu Paulo, ele que arrombou a porta porque não tinha outra chave para os atletas entrar. E isso seria lá por 2, 3 horas da manhã, não tinha como chamar um profissional, né? Foi às 5 da manhã, a hora que nós chegamos de Gravataí. 5 horas, a hora que nós chegamos. Bom, e para surpresa, e a outra porta, que está com a fechadura também estragada, a porta da comissão técnica do treinador de goleiro Johnny, que hoje pela manhã, como muita gente comentou que nós não sabíamos, o nosso vice-presidente, José Carlos Libardoni, estava no clube às 7h30 da manhã para dar uma carona, levar o treinador de goleiro até a rodoviária que ele iria viajar. Entendeu? Que teve um problema sério na família, falecimento de uma irmã, e ele estava viajando. E o Libardoni foi dar essa carona para ele até a rodoviária. Então, a partir das 7 horas, quando o Libardoni chegou no clube, nós já estávamos sabendo do problema. Nós já estávamos sabendo. E eu já estava preparado para resolver internamente esse problema. E aí, eu fui surpreendido quando foi 8h30 da manhã com a notícia, a comunidade inteira sabendo de um problema interno, problema que tem que ser tratado profissionalmente, internamente. E eu quero aproveitar a oportunidade, o microfone da CPEC sempre nos deu essa oportunidade, de dizer que as atitudes foram tomadas, tá? A única depredação que houve foi um extintor, que eles fizeram a brincadeira de um jogar pó químico no outro, de extintor. Nós vamos mandar carregar, descontamos os atletas, certo? Descontamos dele o valor, eles pagaram o que eles fizeram e foram liberados. O clube cumpriu com todos os atletas os nossos compromissos, tá certo? Então, foi um fato, infelizmente, Cabreira, lamentável, pelo amadorismo da notícia, pelo amadorismo da colocação, tá? E, infelizmente, os atletas erraram. Nós os punimos, como nós deveríamos fazer. Mas, infelizmente, foi dado uma manchete muito grande para um ato que poderia ser resolvido tranquilamente. A gente pede desculpa para os nossos torcedores, a direção do clube, através do seu presidente, nós pedimos desculpa aos nossos patrocinadores. Nós vamos estar apresentando ainda, mais tardar no início da próxima semana, um balanço total do que foi feito pelo clube nessa temporada, nessa competição, e principalmente dando aquilo que nós sempre falamos para o nosso torcedor, uma continuidade no trabalho. Nós estamos buscando atleta na região, nós estamos garimpando com um observador nosso já contratado pelo clube, alguns atletas em várias cidades da nossa região, e formaremos sim um sub-19 muito forte para a disputa da Copa Federação Gaúcha Sub-19 a partir de julho, certo? E ainda estamos buscando patrocinadores, investimento, para provavelmente também podermos disputar a Copinha. Então, esse assunto aí está solucionado. Claro que você não vai tentar preservar aqui os nomes dos atletas, eu sei que você talvez não vá querer divulgar nomes dos atletas, mas eu te questiono mesmo assim, se você vai dar ou não o nome dos atletas. E
consequentemente, apareceram lá, Edinho, eu faço questionamento se eles assumiram também, foram publicadas algumas fotos, apareceram lá garrafas de bebida, esses jogadores, eles acabaram confessando realmente que levaram as garrafas para lá, que teve todos esses fatos? Como eu te falei anteriormente, houve um excesso, a gente reconhece o erro, os atletas foram punidos, reconhecer, estão super arrependidos pela situação, pelo que foi colocado, são atletas que têm uma carreira pela frente e que a gente prefere preservá-los, tá? Inclusive, eu quero afirmar aqui em primeira mão de que a direção do clube, através do seu presidente, através dos vice-presidentes, nós fomos até a delegacia de polícia, fizemos um boletim de ocorrência, porque foi feito na imprensa acusações graves contra alguns atletas, que a gente não sabe quem mas que a direção quer apurar, ou seja, foram acusados no ar, tá, por uma emissora da cidade, dizendo que alguns atletas venderam o jogo em Gravataí. Isso é muito grave, isso é uma irresponsabilidade. Agora, a nossa posição da direção do clube e da direção executiva de futebol, nós fomos até a delegacia, fizemos um boletim de ocorrência, entregamos a gravação do programa, que foi ao ar, e agora vamos aguardar que a polícia, que é de fato de direito a competência para buscar, para investigar, e que essas pessoas consigam dizer a fonte de onde veio essa acusação e que realmente, se isso aconteceu, que o clube seja preservado acima de tudo e que esses atletas, se eles realmente fizeram isso que estão sendo acusados, tá, que eles sejam punidos. É isso que nós queremos agora. Tá, mas só colocando, não é a Rádio CP, né? Não é a Rádio CP. É outra emissora da cidade. Muito bem. Só para deixar clara a informação. Edinho, agora nós vamos ao intervalo. Quero que você prossiga aqui conosco para tratar sobre a questão do futuro do clube. E até fazer alguma avaliação ainda sobre esta temporada que passou dentro e fora de campo. Já voltamos aqui nos 60 minutos da CPET Araju. Ok, estamos de volta aqui dentro dos 60 minutos conversando com Edson Machado, o Edinho, executivo de futebol do Santo Ângelo, nesta noite de terça-feira. Edinho, agora vamos fazer uma avaliação do Santo Ângelo, desde o início da competição. Rapidamente, dá para fazer uma avaliação seguinte: o Santo Ângelo foi meio que montado às pressas, né, pela necessidade de colocar o time em campo para disputar, sem muitos recursos financeiros. Vocês buscaram no mercado já com uma limitação de opções, como limitação de opções, mas deu para montar uma equipe que chegou, no primeiro momento não conseguiu passar de fase no primeiro turno, mas que no segundo momento acabou classificando. Você tocou no aspecto anterior sobre a questão de lesões, e eu te faço um questionamento agora aqui já em cima desta afirmação que eu faço. Não foi excessivo o número de lesões, Edinho? Houve algum problema na preparação, na condução do trabalho de preparação física do Santo Ângelo? Porque o que chamou a atenção, não somente da imprensa, mas também de parte dos próprios torcedores, o número excessivo de lesões que o Santo Ângelo teve na competição. Bom, é importante colocar isso aqui. Nós tivemos e quando eu digo nós, mesmo que eu não estando naquele momento, mas como eu faço parte de um trabalho, eu também me coloco dentro, porque a gente não pode querer se eximir dos problemas, dos erros. Nós temos que assumir as responsabilidades quando nós erramos. Nós realmente, no início do campeonato, erramos na avaliação de alguns jogadores. Nós tivemos o problema da lesão, veio acarretar no final da competição. Nós tivemos uma pré-temporada deficitária, porque quando você tem muita lesão muscular, eu sou titular de educação física, sou pós-graduado em treinamento, conheço o treinamento, tá? Tenho conhecimento, por isso eu posso falar, não é crítica, muito pelo contrário, mas nós tivemos uma pré-temporada deficitária, certo? Por isso a comissão técnica foi demitida, tá? Em função desses problemas, e nós sabíamos que isso poderia ocorrer. Nós, em contrapartida também, tivemos alguns atletas que chegaram, por exemplo, de competições, como foi o caso do Cleverson,
que vinham de competições já no final da sua competição, necessitariam de fazer um trabalho de reavaliação. Infelizmente, pelo tempo, já nós tivemos que colocar esses atletas a jogar e acabou tendo uma lesão, ocasionando algumas lesões. Mas o principal problema que nós tivemos realmente foi uma pré-temporada deficitária. Não tivemos, como a gente fala na gíria da preparação física, o lastro de força necessário e acabou rompendo alguns músculos e que nos deixou numa situação muito difícil, porque foram jogadores importantes que nós perdemos no final da competição. E também o problema com o Feijãozinho, que vinha num crescimento técnico maravilhoso, jogador que estava fazendo a diferença nas partidas e que infelizmente naquele jogo amistoso, que a gente não gosta de tocar no assunto, mas que veio à tona, ocorreu um fato, uma jogada desleal e o jogador acabou tendo a fratura e ainda não conseguiu voltar a treinar. Aliás, sobre a base do clube, a gente pôde perceber que alguns jogadores despontaram, tiveram chances e despontaram. O caso do Feijão, que você citou agora há pouco. E aí o clube, como você disse também, tem alguns jogadores vinculados com contrato por cerca de 1 ano. E eu estou sabendo bem que vocês estão buscando recursos para disputar a Copinha no segundo semestre. E tem o prazo máximo até o dia 26 de maio. Exatamente. Hoje, Edinho, qual é a situação do Santo Ângelo? Vai disputar? Não vai? O que se tem de... Está mais para disputar? Está mais para não disputar? Qual é a situação? Ainda, nós na direção não tem ainda uma resposta definitiva a respeito do que nós vamos fazer. A única coisa que é de concreto que nós temos é o fortalecimento, como eu disse agora. Nós vamos assinar o contrato das parcerias das escolas franqueadas com as cidades da região. Isso nós estaremos fazendo já a partir da próxima semana e só falta a assinatura do contrato, já está tudo apalavrado, já está tudo tranquilo e nós colocamos em prática o projeto. E o fortalecimento da Copa Sub-19 em novembro, aonde o secretário de Turismo, Esporte e Lazer, seu Marcos Matos, está dando o apoio total a essa envergadura, a essa competição, e por esse apoio, pelo apoio da Prefeitura Municipal, eu tenho certeza absoluta que será um evento de sucesso, já que nós temos pré-confirmado equipes do Uruguai, da Argentina, do México, uma grande equipe de São Paulo, uma grande equipe do Paraná e 2 grandes equipes do Rio Grande do Sul. Então, nomes? Não posso afirmar o nome ainda, Cabreira, porque nós só poderemos colocar os nomes a partir do mês de julho, onde nós estaremos com os contratos assinados e tudo definido para essa competição. Mas eu posso garantir para o nosso torcedor de antemão que será uma competição maravilhosa, onde nós teremos a representação do clube da comunidade, o clube da região, representado pela Aérea Santo Ângelo, um grupo forte, um grupo que estará, sim, disputando o campeonato gaúcho da Copa Sub-19 da primeira divisão, juntamente com o Juventude, com o Internacional, com o Grêmio, com todas as equipes que disputaram lá já dentro, todas as equipes de primeira divisão que estão disputando na categoria Sub-19. É uma Copa muito interessante, onde nós vamos disputar com a categoria Sub-19. Em relação à Copinha, há interesse, sim. Agora, como eu te disse, nós não vamos fazer loucura. A administração Plínio Paulo Pereira, Zé Carlos de Bardoni e Jorge Obermaier são pessoas e profissionais gabaritados e sabem o que custa uma competição e jamais, eu tenho certeza absoluta que jamais disputará a competição para onerar o clube e deixar mais dívidas para a próxima administração. Eu cumprimento aqui o presidente da Federação Gaúcha de Futebol, Noveleto, como tive a oportunidade de conversar com ele no último domingo, porque era um domingo à noite, 7 horas da noite. O Noveleto é um empresário que tem sua atividade profissional, obviamente, e que, mesmo assim, ele foi prestigiar, ele saiu da sua casa, foi até Gravataí prestigiar Cerâmica e Santo Ângelo. E lá eu vi que você conversou com ele, e não é uma conversa de gente que se vê pela primeira vez, é uma conversa de pessoas que se conhecem há algum tempo. Nesta conversa, teve algum assunto já gerando a participação na Copinha, o apoio da federação para esta Copa de base que o Santo Ângelo está organizando? Cabreira, você é um repórter inteligente, né? O Noveleto, graças a Deus, eu tenho já há bastante tempo uma amizade com ele. Eu fiz questão de trazer o presidente para conversar com ele também, a gente aproximar o presidente Plínio Paulo Pereira com um grande dirigente, porque eu considero Noveleto um dos maiores dirigentes do nosso país.
Ele merecia estar à frente de uma CBF, tranquilamente. E não descartou, viu? Questionei ele sobre a escalação do Felipão, a convocação do Felipão. Digo, o senhor como futuro presidente da CBF, o que achou da convocação do Felipão? Ele comentou a convocação do Felipão, mas não negou. E ele, numa entrevista anterior, ele já tinha dito que estão convidando ele, e ele não nega que ele vai ser presidente da CBF. Ele está sendo convidado, a gente sabe disso, porque é um profissional que... Não que no Emílio Perrone não estivesse fazendo uma boa administração, pelo contrário, mas ele deu continuidade e fortaleceu a administração da Federação Gaúcha. Tem plenas condições de ser o comandante do futebol brasileiro, porque é um homem sério, além de ser um empresário competente, é um homem sério, que sabe administrar. Então isso eu tenho certeza que se ele for o presidente, e tomara a Deus que consiga, o futebol brasileiro estará em boas mãos. Então, respondendo a tua pergunta, é lógico que a gente conversou a respeito de muitas coisas, ele parabenizou a administração do presidente, dos profissionais que estão trabalhando, também colocou para o presidente que foi um dos mentores até da carreira do Petry. O Petry foi atleta jogando com ele de presidente, e conhece o Petry também, é conhecedor do meu trabalho, de quem eu sou, e isso, aos olhos da presidente da Federação Gaúcha de Futebol, foi algo bom para o clube, para ele, Santo Anjo, mas infelizmente o resultado não foi o que nós esperávamos, e saímos de lá muito abatidos, saímos derrotados mesmo, todos nós, atletas, direção, comissão técnica, e no final da partida a gente nem conversou, porque realmente não tinha clima para conversar sobre nada. Mas claro, sempre procurando fazer contatos importantes para que cada vez mais o planejamento do clube seja fortalecido. E pode pintar aí apoio da federação para essa competição, né? Pode acontecer, sim. É possível. Bom, Edinho, sobre o Petry ele reconheceu, porque o técnico, taticamente, é um jogo de xadrez, né? Ele tem que montar suas peças de acordo com o que tem disponível dentro do tabuleiro, e ele reconheceu, porque aquela história, errar é humano, né? Errar é humano. O Petry reconheceu a dificuldade que teve contra o Cerâmica. Eu vou te perguntar hoje o seguinte, o Petry, se o Santo Ângelo vir a disputar uma copinha, vir a disputar alguma outra competição, o Petry permanece no comando da equipe, ou já houve a rescisão com o Petry, ele vai tomar o rumo de outra maneira profissional? Olha, Gabriel, eu vou te responder pela pessoa Edson Machado. O Petry é um grande profissional, é um treinador que interessa, tá? Lógico que existe uma direção do clube que vai se reunir para tomar as decisões do segundo semestre. Eu sou um funcionário, respeito as decisões da direção, mas eu tenho certeza que será uma decisão madura, tá? Acima de tudo. Como eu falei anteriormente, Cabreira, hoje, por exemplo, nós conseguimos, nós temos um compromisso de contrato vinculado ao clube com o Giovanni e o Feijãozinho por 2 anos. Nós temos com o Padel também. Nós temos com o Júnior também, nós temos com atletas da base que estão na equipe profissional o mesmo compromisso. Nós conseguimos segurar o Rossi por mais um ano, até o final do campeonato da divisão de acesso do ano que vem, até 2015. Nós conseguimos fazer um contrato até o final do ano, provavelmente com aditivo de mais 6 meses, com o William Nicoletti. Nós conseguimos fazer um pré-contrato, estamos apalavrados, um pré-contrato com o lateral esquerdo, com o Douglas. Nós temos com um pré-contrato de 1 ano com o John Leno, tá? É um atleta do clube até 2015. Pré-contrato? Não, contrato. Esse contrato. Com o Douglas, um pré-contrato verbal. O Cadu também, um pré-contrato verbal. O Cadu não é jogador nosso, o Cadu é o jogador do São José de Porto Alegre, estava emprestado para nós. Então, a gente está procurando, o Juninho, nós temos um pré-contrato também, o Juninho, o Maranhão, o Juninho... O Elias Será também? E o Elias Será também. Há um pré-contrato averbado com eles para a próxima temporada. Então, claro que isso vai depender da próxima direção, isso vai depender... Agora,
os contratos que estão firmados, como eu te falei, que é a casa do John Lennon, de Rossi, entendeu? Desses atletas, dos atletas jovens, esses contratos são atletas do clube, aonde o clube vai fazer um trabalho agora com esses atletas. Por isso nós filmamos todas as partidas. Nós vamos fazer um trabalho de logística com esses atletas, logística técnica, para conseguir o empréstimo deles para grandes clubes. Encaminhá-los e tentar uma futura negociação para fortalecer os cofres do clube. Muito bem. É o grande questionamento do torcedor, mas se tem contrato, como pagá-los, como mantê-los vinculados ao clube? A partir de agora entra o trabalho de promover esses jogadores a outras equipes, né? A outras equipes, emprestá-los e, se tiver a possibilidade de vendê-los, melhor, né? O objetivo nosso é emprestá-los e trazê-los novamente, até porque são todos atletas aí. O mais velho desses atletas tem 22 anos, vai para 23 anos. Então são atletas que têm ainda muito a dar. E são atletas que a gente considera, numa avaliação, não só minha, mas de toda a direção, da comissão técnica, são atletas de futuro, atletas que podem estar jogando tranquilamente em uma primeira divisão e que no futuro próximo pode estar jogando até num campeonato brasileiro da série A. Então são patrimônio do clube. Isso é uma coisa importante que o torcedor, nesse momento que nos escuta, entenda. Esses atletas jovens, os atletas jovens, a base do clube, a formação do atleta é o patrimônio do clube. Esses realmente são o nosso patrimônio. Nós temos que zelar, nós temos que cuidar, nós temos que fazer a coisa correta. Para quê? Para que o clube tenha essa receita necessária para manter esses atletas e, acima de tudo, para se manter disputando competições e, se Deus quiser, no futuro muito próximo, naquele grande sonho nosso de voltar à primeira divisão. Vamos ao intervalo rapidamente, Edinho. Voltamos para fechar nossa conversa de hoje. Intervalo e voltamos aqui nos 60 minutos da CPET Araju. De volta aqui com os 60 minutos da CPE, nesta terça-feira estamos conversando com Edson Machado, Edinho, que é diretor executivo do Santo Ângelo. Edinho, agora com relação aos jogadores que vão permanecer, né, você explicou agora no bloco anterior que eles permanecem vinculados ao clube, mas ao mesmo tempo o clube vai emprestá-lo a outras equipes ou, caso contrário, disputar a copinha, vai utilizá-los. Faço uma pergunta, quando é que o clube vai começar a trabalhar as categorias de base, para que o torcedor que está nos ouvindo hoje possa colocar seu filho, seu neto a jogar desde daquelas categorias fraldinha, né? Enfim, porque ali também o atleta participa, tem um custo de manutenção e gera uma renda para o clube, né? Assim muitos clubes se mantêm com as próprias bases. Vai ser feito trabalho nessa área? Exatamente. Nós já temos uma escola franqueada, que é a primeira nossa, né? Que é a Escola do Verdinho, que já existia um contrato com o clube através da associação dele, que chama a CESA, da CESA, e já estão em treinamento, já existe essa franquia, essa colaboração dessa associação com o nosso clube, com a revelação de atletas. Nós estamos negociando com uma grande escola particular da cidade, para se fazer um trabalho comunitário. Um trabalho comunitário é uma coisa que eu estou falando em primeira mão. Essa negociação, com certeza, até a semana que vem nós já estaremos com ela concretizada. Nós vamos formar uma escola para goleiros, que é algo inédito na região. Tá? Nós vamos formar uma escola para goleiros, somente para formar goleiros, que é uma carência do futebol brasileiro, não só do nosso futebol, mas do futebol brasileiro. E nós vamos formar aquelas 5 franquias que nós, desde o início do nosso trabalho, nos planejamos para fazer. Já enviamos para algumas cidades o contrato, né? Estão sendo estudados, e a gente deve começar a entrar em contato essa semana ainda para que retorne esses contratos, que a gente firme o compromisso e faça a inauguração. Com certeza toda a imprensa da nossa cidade será convidada para divulgar. Tá? Nós devemos fazer o convite também para o presidente da Federação Gaúcha participar, ele gosta muito desse tipo de trabalho. Vamos fazer um evento bonito e para assinatura desses contratos e dar continuidade a esse nosso trabalho. E que tipo de recurso viria para o clube? O único recurso, a princípio as escolas franqueadas serão gratuitas. O recurso que viria para o clube seria uma parcela da aquisição dos materiais da escolinha, que nós forneceremos para essa escolinha kit de material com meião, calção e camiseta da Aer Santo Ângelo, e é onde
as entidades, as indústrias que irão investir nessas cidades da nossa região e até algumas prefeituras, eles adquiririam esses kits do nosso clube, e aonde o clube terá uma participação aí no lucro de mais ou menos de 30% em cada kit, que vai nos dar uma receita muito boa para tocar as categorias de base também. Vamos combinar, voltaremos a conversar sobre o assunto das categorias de base, sobre o futuro do Santo Ângelo no segundo semestre. Edir Machado, quero te agradecer a tua visita. O microfone está à disposição agora para a comunicação, aquela direta, né, do dirigente com o torcedor. Algum recado especial para o torcedor nesse momento? Sim, um recado especial para todos aqueles investidores, patrocinadores que caminharam conosco e que vão caminhar ainda no segundo semestre. Dizer que o trabalho de base é um trabalho importantíssimo, é um trabalho que com certeza o torcedor que compareceu, que assistiu os jogos da equipe profissional, deve prestigiar essa garotada que num breve período de tempo estará trazendo grandes equipes para nos enfrentar aqui em Santo Ângelo. Contamos com o apoio dos torcedores, das torcidas organizadas que se deslocaram, que sofreram, como aconteceu com a torcida Guari nesse último jogo, onde quebrou a van e eles tiveram que retornar conosco. Então a gente pede, acima de tudo, perdão pelos erros que cometemos. Tomamos decisão para que os erros não se tornassem erros e sim acertos, mas erramos, pedimos perdão por isso, em nome da nossa diretoria, do nosso presidente Plínio Paulo Pereira, e tenho certeza absoluta que essa comunidade está começando um trabalho maravilhoso. A imprensa, o clube, as categorias de base, a juventude da missioneira, principalmente da nossa cidade, que no futuro teremos todos nós orgulho do trabalho e desse clube que merece estar na primeira divisão. Então esse é o meu apelo, e que a comunidade continue de mão dada conosco, porque tem muitas coisas boas no segundo semestre, com certeza. Edir, um último questionamento, até um ouvinte me perguntou hoje, e sabedor da dificuldade que teve o clube, e não é exclusividade do Santo Ângelo em remuneração para os jogadores. Como é que está fechando agora? Está sendo difícil fechar os valores para acertar a rescisão com os jogadores? Como é que está a situação? Porque eu sei que durante o campeonato foi difícil, vocês buscaram de um lado ou outro os recursos para pagar os salários. Como é que está sendo agora o fechamento? Até ouvi algum comentário, mas de comentário de boatos não é notícia, né? Tem que saber a realidade realmente. Qual é a situação hoje? A situação do clube hoje, nós pagamos todos os atletas, tá? E funcionários, estão todos rigorosamente em dia. Nós hoje, além disso, os atletas e funcionários registrados, tá? Pelo trabalho competente da Contabilidade Bonini, que hoje presta serviço ao clube. Nós todos os atletas assinaram o aviso, e dentro de 30 dias, cumprindo o aviso, aquele montante do registro da carteira será repassado, com todos os depósitos também em dia, fundo de garantia, tudo depositado, tudo certo, e aí toda a papelada correta, como exige o Ministério do Trabalho. Então, quanto a isso, a próxima administração, eu falo assim, ou se for algum desses diretores que estejam à frente do clube hoje, ou algum outro presidente que venha prestar o seu serviço para o clube, para a comunidade, receberá um clube que, como o Plínio recebeu na UTI, hoje receberá já caminhando tranquilamente. Ainda está no hospital, mas já está no quarto caminhando e conversando normalmente. O que é muito bom. Edir Machado, seja sempre bem-vindo aqui. Obrigado pela sua visita. Obrigado a você e um grande abraço a todos os nossos torcedores. Ok, obrigado então, Edson Machado, Edinho, participando conosco. Vamos para o intervalo, a gente volta na sequência trazendo a dupla Grenal em destaque para você aqui na CPE.